Olá, pessoal, tudo bem? Vamos lá, dando continuidade ao assunto de população, nós vamos falar agora sobre pirâmides etárias, né? E aí a gente vai entender para que serve uma pirâmide etária. Então, o que é uma pirâmide etária? Pirâmide etária são gráficos que mostram a distribuição da população em idade e sexo, né? As faixas etárias e a estrutura sexual da população são representadas em uma pirâmide etária. A pirâmide etária, ela serve como indicador social e é importante para estudar as características de uma determinada sociedade. É importante também para a elaboração de políticas públicas, né, que os governantes possam desenvolver para tanto no setor social e econômico de uma sociedade. Por quê? Porque elas refletem a evolução demográfica, demonstrando a expansão, o declínio ou a estabilidade de uma população. Então, ela é importante para conhecermos as características socioeconômica de uma população de um determinado lugar. Então, as pirâmides etárias, elas se dividem em 3 partes, né? Ela é formada por uma base, que representa a população jovem, né? O corpo da pirâmide, onde representa a população adulta, e o topo, que representa a população idosa. Essas 3 partes da pirâmide, ela é representada no eixo horizontal, a quantidade de pessoas de um lado, geralmente do lado direito, observa-se as mulheres e do lado esquerdo, os homens, né? E no eixo vertical, as faixas de idade da população em que está dividida. Aqui a gente tem uma imagem de uma pirâmide etária. Aí vocês podem perceber as 3 partes em que eu falei. Nós temos a parte vermelha, que corresponde à base da pirâmide, representam os jovens. A parte de azul é o corpo da pirâmide, onde geralmente vem representada os adultos. E em cima é o topo ou o ápice, né? É onde está representada os idosos. De um lado, vocês estão vendo aí, representa as mulheres, do outro lado, os homens, e a faixa etária distribuída no eixo central vertical da pirâmide. Se a gente for que elas mostram de fato, se a gente for analisar, se os jovens, a parte de jovens, que representa os jovens, ela vai identificar se naquele lugar tem elevadas natalidades ou baixa natalidade e também sobre a mortalidade infantil. O corpo da pirâmide, ele representa muito sobre a população economicamente ativa. Por quê? Porque ele está relacionado e mostrando a distribuição de uma população adulta. Já a parte do ápice ou topo, ele relaciona-se muito com a expectativa de vida. Se essa expectativa de vida é elevada, a gente tem uma grande proporção de idosos. Se ela for baixa, a gente tem uma pequena proporção de idosos. Isso reflete em muito as características de uma população, né? De uma região, através de uma pirâmide etária. Podemos ter todas essas informações. Então, os tipos de pirâmides, nós temos basicamente 4 tipos de pirâmides etárias. Nós temos a pirâmide jovem, que é quando tem uma base bem larga. Isso indica que naquela região ela tem uma elevada taxa de natalidade, uma população que tem uma grande proporção de jovem na sua composição, mostra que ela tem uma elevada taxa de natalidade. Esse tipo de pirâmide, ela é típica de países subdesenvolvidos. Aí a gente tem também uma pirâmide adulta,
que é uma pirâmide adulta? É quando você percebe uma tendência na diminuição da parte de baixo, da base, e um alargamento no corpo da pirâmide. Isso mostra que naquela população ela tem uma maior proporção de pessoas adultas, né? É típica de países que estão passando por um processo de desenvolvimento econômico, onde a expectativa de vida daquela população está aumentando. E temos uma pirâmide que a gente chama de pirâmide envelhecida. É aquela que apresenta a base mais estreita, né, que mostra uma redução da natalidade, e o topo dela é mais largo, que significa que é uma grande proporção de população idosa. E indica uma redução nas taxas de mortalidade e, consequentemente, um aumento na expectativa de vida. Esse tipo de pirâmide, ele é típico de países desenvolvidos, né, que já passaram por aquele processo de transição demográfica. E agora, também a gente tem um novo tipo de pirâmide, que é a pirâmide rejuvenescida. São pirâmides que apresentam um certo alargamento na faixa de base, indicando que essa população já vem passando por um aumento na população jovem. Mesmo elas tendo o topo mais alargado, que tem uma grande proporção de idosos, uma elevada expectativa de vida, elas acabam mostrando também uma base alargando, ou seja, um aumento na taxa de natalidade. Isso acontece naqueles países mais tradicionalmente desenvolvidos, onde já tiveram uma grande redução da natalidade há algum tempo e hoje estão incentivando a natalidade na sua população por conta do elevado grau de envelhecimento da população. Então, muitos países nessas condições, países desenvolvidos, eles passaram a incentivar o aumento da natalidade, mesmo mantendo uma elevada expectativa de vida. E no Brasil, como é a pirâmide etária do Brasil? A pirâmide etária brasileira, ela já apresentou grande evolução ao longo dos anos, né? Por quê que a pirâmide foi mudando? Porque houve também grandes mudanças dentro da estrutura da população. O Brasil passou por um processo de industrialização, de urbanização, e tudo isso modificou a dinâmica da população. Então, assim, o avanço da medicina, a melhoria em geral das condições de vida da população, levou a uma redução das taxas de mortalidade. O próprio processo de urbanização diminuindo também a natalidade, e aí passou por uma redução na base da pirâmide, e hoje a gente já tem uma pirâmide um pouco diferente do que se tinha há algum tempo atrás, né? Que reflete uma mudança na dinâmica populacional do país, né? Que vem representando uma melhoria nas condições de vida, aumentando a expectativa de vida, maior acesso à educação. Então, assim, tá havendo um alargamento no topo da pirâmide e uma redução na base da pirâmide etária brasileira. Aqui a gente tem uma pirâmide do Brasil em 1940. Então, aí vocês observam que é uma pirâmide bastante estreita em cima, né? O que reflete que nessa época a população brasileira tinha uma baixa expectativa de vida, ou seja, uma pouca quantidade de idosos na sua população. Aqui a gente já tem a projeção para 2040, onde você, além do crescimento populacional, que a gente vê que houve também, você percebe também uma mudança na estrutura, ou seja, no formato dessa pirâmide, onde a gente já percebe um grande alargamento na parte do corpo da pirâmide, que é o meio, e um certo estreitamento na base
e alargamento também em cima. Isso reflete aqueles dados que eu falei anteriormente. Uma redução da natalidade, aumento na expectativa de vida, porque está aumentando a quantidade de idosos dentro da população brasileira. Então, pessoal, é isso. Uma pirâmide etária, ela é importante